O protocolo HTTP, utilizado como forma de comunicação entre, o cliente e o servidor da nossa aplicação, rodando em Node, ele tem algumas características que são as seguintes, Ou seja, ele tem uma característica que ele não mantém o estado de comunicação entre a cada interação, entre o cliente e o servidor, Toda vez então que é enviada uma requisição no navegador do usuário, é aberta uma comunicação, uma conexão com o servidor web rodando a nossa aplicação. E aí o navegador começa a enviar requisições para serviços providos pela nossa aplicação. Como por exemplo, a nossa aplicação de contatos. Então o usuário vai interagir com as páginas da nossa aplicação enviando requisições, seja para acessar a página lá de cadastro de categorias, para ver a listagem das categorias, seja para envio de uma nova categoria, seja para consulta de contatos, manutenção do cadastro de contatos e assim por diante. Então, toda vez que o usuário, o navegador do usuário, ele precisa fazer uma nova requisição, vai ser estabelecida uma nova comunicação, um novo processo de comunicação entre o cliente e o servidor, certo? Então, novos objetos de requisição e resposta são gerados a cada estabelecimento de uma nova comunicação entre esses dois elementos, cliente e servidor, Então, toda requisição HTTP ele tem um ciclo de vida pré-definido, que é esse que nós estamos vendo aqui. Então, lá no cliente, toda vez que ele precisa se comunicar com o servidor, primeiramente é estabelecida uma conexão entre o cliente e o servidor, para depois serem enviadas requisições do navegador. E por sua vez, o servidor, sempre que recebe uma requisição, ele processa a resposta e encaminha de volta para o cliente. Então encerra essa comunicação entre o cliente e o servidor. Tá? Então o ciclo de vida é esse. A cada nova requisição, a cada nova comunicação entre o cliente, o navegador do cliente, e o software lá do servidor, é realizado esse ciclo de vida, esse processo. E ele é encerrado, esse ciclo. Então não é guardado lá, tanto no cliente como no servidor, não é guardada nenhuma informação sobre essa comunicação, certo? Por isso que ele é dito como um protocolo stateless, ou seja, ele não guarda nenhuma informação, nenhum estado sobre esse ciclo aqui de vida da comunicação entre o cliente e o servidor, certo? Bom, então qual é o problema disso? O problema é o seguinte, o problema é que se a gente vai construir aplicações web, nós não conseguimos manter a origem de um conjunto de requisições entre cliente e servidor, visto que o protocolo HTTP, a priori, não permite a gente guardar essas informações sobre essa troca de requisições e resposta entre o cliente e o servidor. Visto que o cliente, o nosso cliente, quando acessa a nossa aplicação, ele vai fazer uma série de navegações entre páginas da nossa aplicação. E a cada navegação entre uma página da nossa aplicação é elaborada, é enviada uma nova requisição para o servidor e, por sua vez, gera uma resposta. Porque nós temos um exemplo aqui na nossa aplicação de contatos, ou seja, quando o usuário acessa a página de login, preencher os dados de login e clicar no botão login, é enviada a requisição /login lá para o nosso servidor. Veja um ciclo iniciando, É aberta a comunicação, é aberta a conexão entre o cliente e o servidor, depois é enviada a requisição /login, o servidor processa essa informação, gerando como resposta a página index, que é devolvida aqui para o navegador do usuário, e é encerrada a comunicação entre o cliente e o servidor. Então não é guardada nenhuma informação, tanto aqui no cliente como no servidor, sobre essa transação aqui, inicial. Depois, o usuário tendo aqui a página inicial da aplicação, que é o nosso index, ele pode navegar entre as opções dessa página, fazer cadastro de categorias, fazer cadastro de contatos e assim por diante. Para isso ele vai enviar novas requisições para o usuário. Por exemplo, quando ele clicar no link aqui de categorias, vai ser enviada uma requisição /categorias /lista. Mas antes disso vai ser aberta novamente a comunicação, a conexão entre o cliente e o servidor, para depois o envio dessa requisição.
O servidor vai processar a resposta, enviar como resposta a lista de categorias, que vai ser apresentada no navegador do usuário, e vai encerrar essa comunicação. E, novamente, não é guardada, né, nenhuma informação acerca desta transação. Certo? Então, não tem como a gente manter o estado, né, da aplicação e nem qual foi o usuário que realizou o login. Né? Ele já é perdido aqui nessa primeira comunicação. Mesmo que ele faça aqui o login, informe o login, ele faça a autenticação, tá, mas agora, como é que a gente mantém essas informações? Esse é um grande problema, tá? Então, para a gente contornar esse problema, como resolver isso? Né, nós temos duas opções para contornar, né, para manter o estado das interações entre cliente e servidor nas nossas aplicações web. Pode ser na forma da gente manter o estado aqui no lado do cliente ou manter o estado aqui no lado do servidor. Para isso, a gente tem duas técnicas, né? A primeira técnica é com o conceito de cookies, onde os dados, né, dessa transação entre cliente e servidor a gente pode gravar temporariamente no navegador do usuário. Ou a gente pode usar a técnica de sessão, onde os dados são gravados temporariamente, né, no espaço de memória do servidor da nossa aplicação, lá no nosso index.js. Certo? São então duas técnicas distintas para a gente poder manter estado de comunicação entre o cliente e o servidor. Tá? Nós vamos explorar aqui na nossa disciplina, né, a técnica de sessão, para a gente ver como é que a gente mantém então o estado de navegação entre as páginas, entre o usuário, né, lá a partir do navegador da nossa aplicação, né, a partir do navegador, com a nossa aplicação rodando no servidor. Né? Então lá no nosso index.js nós vamos implementar a técnica de sessão para que no espaço de memória da nossa aplicação, aqui do nosso servidor, a gente mantenha, né, a gente possa salvar dados de comunicação, né, dessa sessão de navegação do usuário, enquanto ele estiver acessando a nossa aplicação, né, para que a gente possa criar então rotinas de autenticação e autorização, né, do acesso às páginas da nossa aplicação pelos usuários, né, que estão estabelecendo essa comunicação de requisição-resposta com a nossa aplicação. Certo? É o que a gente vai ver agora nas próximas aulas.